12ª decisão. Deixa eu só organizar aqui rapidinho. 12ª decisão, que diz o seguinte: fala da Zona Franca de Manaus e determinação do encerramento do diferimento da suspensão do ICMS devido na compra de combustíveis por meio de convênio do CONFAZ. Olha só, a Constituição Federal, lá no ADCT, a das disposições constitucionais transitórias, ela mantém os benefícios que a Zona Franca de Manaus possui. A diz lá, mantém-se por 10 anos, por 20, salvo engano. Depois veio uma emenda à Constituição, manteve por mais 50. Primeiro era 10, depois botaram mais 20, depois botaram 50. Então, os benefícios que a Zona Franca de Manaus tinha, tributários inclusive, quando foi promulgada a Constituição de 88, estão mantidos indefinidamente. A reforma tributária também mantém esses benefícios. Eu digo indefinidamente porque quando completar os 50 anos, certamente vai vir uma nova emenda e por aí vai. E assim, eram os benefícios que ela possuía em 5 de outubro de 88. Esses benefícios estão praticamente todos num decreto-lei. O decreto-lei número 288 de 1967, lá da época da ditadura militar, dos 1967. Então, os benefícios que estão ali, apesar de serem um decreto que tem força de lei, como a Constituição previu no ADCT, é ADCT, mas é Constituição. Previu a manutenção desses benefícios, eles estão meio que constitucionalizados. Entre esses benefícios está o de que uma venda, uma saída de uma mercadoria dos outros pontos do território nacional para a Zona Franca de Manaus é equivalente, para todos os efeitos fiscais, a uma exportação. E veja, não incide ICMS, não incide IPI em exportações. Então, do mesmo jeito que essa imunidade se aplica para as exportações, se aplica igualmente, por uma extensão feita pelo artigo 40, para as remessas para a Zona Franca de Manaus. Não podem ser tributadas. Muito bem, não tem ICMS, lembre, nas remessas para a Zona Franca de Manaus, de insumos, por exemplo, sendo industrializados por lá, não tem IPI. O que acontece? Os estados firmaram um convênio ICMS número 110 de 2007, deixa eu voltar aqui, que em sua cláusula 21ª diz o seguinte: os estados e o Distrito Federal concederão diferimento para pagar depois, né, ou suspensão do lançamento do imposto, convênio ICMS, imposto de ICMS aqui, nas operações internas ou interestaduais com o álcool, né, o álcool combustível, né, o etanol, ou com B100, quando destinados, tudo combustível, à distribuidora de combustíveis, para o momento em que ocorrer a saída da gasolina C ou a saída do óleo diesel B. Então, esses insumos a gente já falou hoje, né, da entrada do álcool para misturar com gasolina, mas vamos lá. Então, o que está dito aqui é que vai ter suspensão, né? Tá diferido, a gente já falou dessa regra hoje, manda para a distribuidora e vai cobrar tudo na distribuidora. Tá? Então, os estados suspenderão ou considerarão diferimento. Foi com base nesse convênio que aconteceu aquela outra decisão que nós comentamos lá, né? que a gente fundamentou outra decisão sobre o cara não ter direito a crédito porque o tributo não foi pago. Aí se diz, muito bem, então tudo é diferido para o momento em que sai a gasolina ou óleo diesel da distribuidora. Então, quando se vender para a distribuidora, tem suspensão ou diferimento, na realidade vai configurar um sistema semelhante à substituição tributária para trás, como nós falamos, um sistema de substituição mesmo, né? Depois, quando sair, é que você vai fazer a cobrança. Só que o problema é o parágrafo 2º dessa cláusula 21ª. Olha o que o parágrafo 2º diz. Encerra-se o diferimento ou suspensão de que trata o caput, não tem mais diferimento ou suspensão, na saída isenta ou não tributada desses combustíveis, inclusive para a Zona Franca de Manaus e para as áreas de livre comércio. Então, como sai sem tributação, encerra-se o diferimento. Por que está arriscado aqui, Ricardo? Eu estou arriscando aqui exatamente, vocês vão ver nessa decisão que nós estamos analisando, que foi a única parte que o Supremo declarou inconstitucional. Essa expressão. Zona Franca de Manaus, não. Porque o que acontece? O parágrafo 2º diz que encerra o diferimento, que dá a entender que o tributo vai ser cobrado quando remeter para a Zona Franca. Que é o que deixa claro o parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, ou seja, de encerramento do diferimento ou suspensão, a distribuidora de combustíveis deverá efetuar o pagamento do imposto suspenso ou diferido à unidade federal remetente. Então, pelo que está aqui, mesmo indo para a Zona Franca, a distribuidora lá na Zona Franca iria ter que pagar o imposto suspenso ou diferido para a entidade que remeteu. Então, se a mercadoria saiu, por exemplo, do Rio de Janeiro para a Zona Franca de Manaus, certo? Da Bahia, vamos colocar para a Zona Franca de Manaus, esse diferimento não iria ser aplicado porque vai para uma aula não tributada. E a distribuidora lá teria que pagar. Não pode!
Porque se é equivalente a uma exportação, não tem tributação. Aí o Supremo firmou a tese está aqui depois. Olha aqui na ementa. Na ementa o que é que o Supremo diz? Na ementa do julgado. No que diz respeito ao ICMS, são imunes as operações que destinam mercadoria para o exterior. De forma que inexiste competência dos estados do DF que ampara a instituição da cobrança do ICMS na operação interestadual de saída do álcool ou do B100 para um estado ou Distrito Federal para a distribuidora de combustível localizada na Zona Franca. Por quê? Eu estou pegando aqui só o item 4 da emenda, mas antes o Supremo explicou o que eu expliquei para vocês antes. A Zona Franca de Manaus, nos envios de mercadoria, na remessa para a Zona Franca, são aplicadas as mesmas regras para exportação. Faz parte do pacote de benefícios que dão vantagens competitivas à Zona Franca para criar uma zona tecnológica lá na Amazônia, certo? Então, essa regra, essa partezinha aqui que eu risquei é inconstitucional. Tá? Item 5. Contraria esse entendimento os parágrafos 2º e 3º da cláusula 21ª do convênio, uma vez que enseja o dever de se pagar ICMS relativamente a tal operação. Elas incidiram, portanto, em inconstitucionalidade. Mas mais à frente, se for aprofundar a decisão, você vai ver que o Supremo diz que inconstitucional mesmo só a menção à Zona Franca. Ele manda derrubar só isso, porque vejam, se você tirar a menção à Zona Franca aqui, vamos ler o parágrafo sem a parte que eu risquei. Encerra-se o diferimento ou suspensão de que trata o caput na saída isenta ou não tributada desses combustíveis para as áreas de livre comércio. Lembrar que o que foi constitucionalizado foram os benefícios para a Zona Franca, tá? O que se equipara à exportação é para a Zona Franca e não para as áreas de livre comércio. Aí nessa hipótese a distribuidora de combustíveis fará o pagamento. O Supremo disse que essa sistemática de encerramento de diferimento e o encerramento de diferimento foi prevista legitimamente por convênio. Foi prevista por convênio do CONFAS. Vale completamente para os outros casos que não englobem a Zona Franca de Manaus. Porque a Zona Franca de Manaus tem os benefícios conforme acabamos de citar. Então lembrar que a decisão do Supremo foi só matando esse pedacinho que nós acabamos de expor. Beleza?